Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. Trânsito caótico, consumo de água, especialmente aquele que é desnecessário, precisam urgentemente, em Araraquara, de uma campanha diária, educativa, em toda a região central do estado, banhada pelo aquífero Guarani. Se souber usar, não vai faltar. Está começando o programa 140 da série Protagonista da História. Hoje, especial do mês, psicóloga Andréia Eliane Valente tem a incumbência de explicar sobre o transtorno TDAH. TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um padrão persistente de desatenção, de hiperatividade e impulsividade. O vice-prefeito Coca Ferraz, também coordenador da mobilidade urbana, comenta o transporte público e incentivo à utilização da bicicleta. Precisamos melhorar muito o transporte coletivo, ônibus novos, linhas melhor desenhadas. Tudo isso está acontecendo e já faz parte desse plano de mobilidade. O padre Samir Silva Souza, pároco da Igreja Sagrada Família, canta o amor. Ela tem que preencher um pouco da vida dela com esse trabalho, seja com uma filosofia de vida, seja com uma entidade filantrópica, seja com um trabalho social, em prol de alguém. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. Álvaro Valdemar Colino, da Associação dos Viajantes, da Câmara Municipal, foi um vereador. Foi um vereador que apoiou principalmente o prefeito Rômulo Lupo. Colino era uma patativa. Na tribuna ele se transformava, predominando a qualidade de seu discurso que ganhava a atenção geral do plenário. Defendia o seu ponto de vista com muita elegância, com muita inteligência. Um orador que marcou época na Câmara de Araraquara. Álvaro Valdemar Colino. Até qualquer dia. Andréia Eliane Valente é pedagoga e psicóloga atuando na terapia cognitivo-comportamental com crianças e adolescentes aqui na região de Araraquara. TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um padrão persistente de desatenção, de hiperatividade e impulsividade. Na verdade, eles não necessariamente aparecem juntos. Nós temos o predominantemente desatento, onde predomina a desatenção. Nós temos o predominantemente hiperativo, onde predomina hiperatividade e impulsividade. E temos também o combinado, onde sintomas de desatenção e hiperatividade aparecem em intensidade semelhante. Nós vamos aqui falar sobre crianças e adolescentes, mas é bom lembrar que esse transtorno ele tem início na infância e pode persistir até a vida adulta. Segundo pesquisas, o TDA tem sido associado a uma maior dificuldade das pessoas concluírem os estudos, há um maior índice de repetência, suspensões e expulsões de escolas. As crianças apresentam um rendimento inferior em relação aos colegas, mesmo apresentando um bom desenvolvimento cognitivo. Porque apesar de serem inteligentes, a desatenção e a inquietação vão atrapalhar. E quando adultos, cometem maior número de infrações, envolvem-se mais em acidentes de trânsito, correm maior risco de gravidez não planejada, há uma maior taxa de demissões, divórcios. Então, são vários os prejuízos. A gente costuma dizer que ter TDA não é grave, mas ter TDA e não tratar
é grave, já que pode acarretar tantos prejuízos. Na verdade, para a pessoa ser diagnosticada com o transtorno, esses comportamentos devem ser frequentes. Devem estar causando prejuízos em pelo menos 2 contextos da vida da criança, como, por exemplo, a escola e a casa. Devem surgir na infância. E ainda, antes de tudo, devem ser descartadas outras condições clínicas em que esses sintomas aparecem. Há pessoas que não têm o transtorno, mas apresentam traços. Se não está prejudicando a vida da pessoa, geralmente não consideramos como um transtorno. Por isso que é importante, um bom diagnóstico. Quais os fatores envolvidos na essência desse transtorno e como se apresenta a criança com esse comportamento? O TDA é um transtorno neurobiológico, é uma disfunção química cerebral, que compreende o córtex pré-frontal. Anormalidades nos neurotransmissores, que seriam a dopamina, a serotonina e noradrenalina, vão provocar um mau funcionamento das áreas cerebrais responsáveis pelos sintomas do TDAH, desatenção, hiperatividade, impulsividade. Há vários fatores. Dizemos que o TDA é um transtorno multifatorial. O fator genético é determinante. Hoje sabemos que é hereditário e transmitido de uma geração a outra. Mas outros fatores podem estar envolvidos, como, por exemplo, problemas durante a gestação, uso de substâncias pela gestante, intercorrências durante o parto e também alguns eventos agressores ao cérebro durante a infância. Andréia Valente volta neste programa para falar sobre o TDAH. O grupo Doutores Panaceia ocupa o espaço para dizer que a inscrição está aberta. O trabalho voluntário consiste em visitar os hospitais São Paulo, Santa Casa e Beneficência Portuguesa, levando alegria e um toque de amor aos pacientes. Nas visitas, a turma percorre quartos dos doentes para incentivá-los a reagir. Em setembro, o grupo completa 12 anos de muita dedicação. Envie um e-mail para doutoresPanaceia@hotmail.com e solicite a sua ficha de inscrição. Ou pessoalmente à Avenida Feijó, 689, das 8h30 às 18h30. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 33362022. Coca Ferraz, o vice-prefeito, ele comenta sobre a mobilidade urbana em nossa cidade. Bom, mobilidade urbana passou a ser algo muito importante hoje no Brasil, né? Como também em outros países do mundo. Por quê? Porque com o desenvolvimento econômico e social, as pessoas adquirem o seu carro próprio, a sua motocicleta. Então a frota cresceu muito. O índice de motorização em Araraquara hoje é 70 veículos para 100 habitantes. Mesmo o padrão do Japão, para se ter uma ideia, né? Acima da Alemanha e da França. Então a questão da mobilidade está muito presente na nossa cidade, assim como em outras também. A questão da habitação, por exemplo, a questão da saúde, a questão da educação, estão caminhando por uma solução, né? Então aparece muito forte hoje, no desejo da população, a questão da mobilidade. E nós estamos trabalhando em Araraquara para, no final do segundo mandato do prefeito Marcelo Barbieri, termos efetivamente uma mobilidade adequada, eu costumo dizer, até para servir, em alguns aspectos, como exemplo para as outras cidades de porte médio. O melhor transporte é aquele que você não precisa fazer, que você possa trabalhar próximo da sua casa, se possível tão próximo, que você não precise sequer utilizar qualquer tipo de veículo. Claro que isso também é um sonho um tanto quanto utópico, mas o importante é isso que você colocou, reduzir as distâncias. Então a descentralização da cidade, a colocação de distritos industriais próximo de núcleos habitacionais populares, né, são ações que ajudam a reduzir as distâncias, que ajudam a evitar um trânsito pesado, sobretudo na região central, e que, portanto, contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população. Agora, é importante dizer também, Polese, que hoje o governo federal exige das cidades maiores um plano diretor de mobilidade. E nós, em Araraquara, estamos dando início a esse plano diretor da mobilidade, é um plano importante, e ele contempla todos os modos de transporte. O transporte coletivo, falando em transporte coletivo, nós vamos ter início nesta semana, né, as ações aí para mudarmos o nosso sistema de transporte coletivo, que hoje deixa muito a desejar.
precisamos melhorar muito o transporte coletivo, ônibus novos, linhas melhor desenhadas. Tudo isso está acontecendo e já faz parte desse plano de mobilidade. Além disso, a questão da bicicleta também é importante, a questão do pedestre é importante, a questão da pessoa que tem deficiência é importante, rebaixamento de guia nas esquinas, piso podotátil onde é cabível. Então, tudo isso o Araraquara também está pensando e está desenvolvendo o seu plano diretor de mobilidade. Mas sempre à luz desses conceitos que você colocou, pensando, sobretudo, em reduzir distâncias de viagem. O padre Samir é compromissado com o amor da comunidade lá do Jardim Imperador. Eu estou em Araraquara há 5 anos, sou padre da Igreja Sagrada Família no bairro Imperador. Eu vim de Minas Gerais, fui ordenado sacerdote pelo bispo atual da Diocese de São Carlos, o Dom Paulo Sérgio Machado, e ele me trouxe para serviço da igreja aqui em São Paulo, na Diocese de São Carlos, e sou padre já aqui na Igreja Sagrada Família no bairro Imperador, 5 anos, agora em outubro, completa, que trabalho aqui em Araraquara. Então, na minha infância, na minha cidade, ali onde eu morava com meus pais, eu fui membro muito ativo da vida da igreja. Fui coroinha de padre, dos sacerdotes ali, dos freios, dos padres franciscanos. E levava uma vida de igreja mesmo, assim, bem ativa junto à comunidade. E acho que tudo isso motivou, Geraldo. E fui participante de grupos de jovens, né? Mas também tive namorinhos, mas o chamado de Deus, quando Deus quer, acho que é insistente, né? Para decisão, a vida vocacional mesmo. Foi aonde deixei tudo, deixei meus pais, deixei a minha família, adentrei para a vida de seminário menor, cursei, ainda existia o seminário menor em Minas Gerais, cursei seminário menor, depois fui para os estudos já filosóficos, cursando 3 anos de filosofia, num seminário da Arquidiocese de Brasília, e depois para o curso que a igreja exige, também a teologia, cursei 4 anos de teologia em Patos de Minas. Verdade que assim, os franciscanos, eles têm bem no coração deles assim, esse trabalho de missionário mesmo, e de viver uma vida de entrega total também aos pequenos, né, aos simples, aos pobres, a serviço da igreja. O meu primeiro pároco, o pároco com quem eu convivi na minha infância e que me motivou a ser padre, era um padre da Ordem dos Frades Franciscanos, um italiano, Frei Giovanni, né, um saudoso Frei Giovanni, que hoje não mais está conosco, mas encontra na casa do Pai. Mas foi ele que me motivou a ser sacerdote. E tem muito assim do que o Papa Francisco tem nos falado mesmo, né? Esse padre tinha um pouco da vida de como o Papa Francisco tem pedido à igreja hoje, né? Que ele pede que a Igreja Católica seja uma igreja missionária e pobre, né? Ele tem pedido isso aos católicos, né? O Papa Francisco, ele tem demonstrado no mundo, assim, desde o seu início do seu pontificado, Geraldo, que ele não quer uma ostentação na vida da igreja, né? Ele quer uma igreja para os pobres, ele quer uma igreja para os humildes, uma igreja missionária, uma igreja simples. A pessoa, ela tem que, de alguma forma, inserir em algum trabalho de humanização, né? A pessoa humana, ela tem que preencher um pouco da vida dela com esse trabalho, seja com uma filosofia de vida, seja com uma entidade filantrópica, seja com um trabalho social, em prol de alguém, né? Hoje são muitas as entidades, muitos os serviços, as ONGs, né? E muita gente que espera por um trabalho social, por um trabalho de humanização da nossa parte. Eu acho que isso faz parte da vida humana. Toda pessoa deveria fazer parte de alguma coisa em prol do próximo. Voltando ao Coca Ferraz, quando se fala em mobilidade, temos que lembrar que no centro de Araraquara, avenidas e ruas acolhem caminhão grande, ônibus e veículos pequenos, além de motoqueiros e ciclistas. O tráfego precisa de maior planejamento, né, Coca? Sem dúvida alguma, exatamente. Nós, inclusive, estamos desenvolvendo, até junto com o Ministério Público, um plano para a área central da cidade. Nós temos que proibir a entrada de caminhões de grande porte na área central, no horário comercial, digamos das 10 da manhã às 19 horas, 7 da noite, né? Isso tudo está sendo estudado. Agora, ônibus na área central é importante, porque o ônibus é o modo de transporte público, é o principal modo de transporte
que deveria ser usado nas cidades. Então nós temos que ter uma prioridade para o ônibus. O ônibus hoje está funcionando bem na área central, com essas mudanças que fizemos na 9 de julho, ele ganhou muito tempo ali de percurso, né? Antes ele demorava do terminal de integração até a Praça de Santa Cruz em torno de 22, 23 minutos, e hoje ele está fazendo esse percurso em 7 minutos. Então, foi um ganho considerável. Mas tudo isso, Polese, tem que ser confrontado, tem que ser analisado, né? Porque o que nós queremos? Nós queremos um trânsito fluido, mas, sobretudo, seguro. Isso é uma coisa que em Araraquara, felizmente, nós estamos ganhando. Nós temos conseguido reduzir bastante os acidentes, sobretudo os acidentes graves. Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que o risco de você morrer andando de motocicleta, são dados nacionais, é 30 vezes maior do que você estivesse andando de carro. Com relação ao ônibus, então, é 5.000 vezes maior. Você nunca ouviu falar de alguém que tenha morrido num acidente dentro de um ônibus. É uma coisa muito rara, sobretudo na área urbana, né? Nós estamos falando da área urbana. Agora, a motocicleta, o risco é muito alto, é 30 vezes maior. Nós temos tido algumas mortes no trânsito de Araraquara, e a grande maioria delas é de motociclista, pelas razões que você colocou. Direção perigosa, conduzir o veículo de modo imprudente, é que leva aos acidentes. Nós vamos dar início, ainda nesse mês de agosto, aí, segundo semestre, numa campanha forte, inclusive com outdoors, colocado ali na Via Expressa, onde nós temos uma visibilidade grande. Vamos estar entrando também, eu espero, com a mídia também, jornais, televisão e rádio, com uma campanha forte, sobretudo voltada para os motociclistas. Porque o grande problema hoje na cidade, dos acidentes graves, são os motociclistas. Então nós temos que focar. Agora, ter divisão de espaço para motociclista e carro é inviável. Nas cidades de porte médio é inviável. São Paulo fez algumas experiências, em alguns casos teve que voltar atrás. Algumas pessoas insistem com isso ainda, mas o resultado é bastante incerto. O resultado em São Paulo não foi bom, né? Então nós temos que pensar nisso também. O que nós temos que ter é uma coexistência pacífica entre o motociclista, entre o ciclista, entre o ônibus, entre o carro, entre o caminhão, onde o caminhão trafega, nos horários que ele pode trafegar, mas as pessoas se respeitando. Aí, Polese, vale também aquela frase que você sempre utiliza, eu gosto muito dessa frase, que acima de tudo está o amor. No momento que você tiver amor ao próximo, você vai ter respeito às outras pessoas que estão utilizando o espaço público juntamente com você. O Colégio Progresso de Araraquara tem um abraço muito especial aos alunos, aos pais, às mães e responsáveis neste final de férias. Continuem se desestressando e voltem com muita vontade para a aquisição de conhecimento e conviver gostosamente com todos os integrantes da grande família Progresso. A diretora Leliana Serafim, que chama todos pelo nome, esse é um detalhe altamente significativo, garante que os professores e colaboradores estão bem preparados para mais um semestre. Uma visão moderna sobre o amor. O padre Samir, ele sabe que antes valia o ame o próximo como a ti mesmo, mas ao depois, com a vida oferecida por Jesus, ame o próximo como eu vos amei. É uma diferença muito grande. Acho assim que hoje, você ser cristão na sociedade seria isso. Você viver o ideal de Cristo. A missão de ser cristão é ser outro Cristo na sociedade, é fazer o que Cristo fez. Hoje nós estamos vivendo em um mundo onde as pessoas elas não são sensíveis ao sofrimento dos outros. Tem muita gente que pensa somente em si mesmo, né? A gente tem que viver como Jesus viveu. Amar, tem que doar, tem que ajudar, né? Amar como Jesus amou, né? Ele deixou para a gente um testemunho de vida, de amor ao próximo, de entrega total. Ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Seria muito incoerente qualquer católico ou qualquer pessoa de qualquer denominação religiosa
se ela estivesse dentro de um templo, dentro de uma igreja, se ela não tem essa visão de amor ao próximo, de prática do amor, de solidariedade, de justiça, de ajuda. O pior pecado, Geraldo, talvez seria esse mesmo, a falta de amor, a indiferença das pessoas, né, para com o próximo, para com alguém, seria um dos grandes pecados hoje na humanidade, né? E é triste saber que existem pessoas no mundo que não têm isso, né? Elas não, parece que a ganância do poder, das coisas, do ter, né, às vezes impede as pessoas de viver esse amor. Eu acho que a maior riqueza do ser humano seria a entrega de servir ao outro, né? Assim, de você ter uma religião, você busca Deus, você alimenta a sua alma espiritualmente, mas você também você é solidário com o próximo. Você pratica algo, né? Porque não basta estar só também dizendo Senhor, Senhor, né? Mas eu preciso também praticar o bem, eu preciso fazer a caridade, eu preciso amar o próximo, eu preciso ajudar alguma entidade. Tem muitas pessoas que esperam pela minha ajuda, pela sua ajuda, né? Então acho que algo grande para o ser humano seria isso. Eu ter uma religião, me humanizar em Deus, numa espiritualidade, mas eu praticar também algo pelo próximo. Voltando à psicóloga Andréia Valente, que hoje está se referindo ao transtorno TDAH. Tem jeito, Andréia, de solucionar esse transtorno? Sim. O tratamento para esse transtorno deve ser multimodal. O que quer dizer isso? Ele deve compreender, de acordo com cada caso, o uso de medicamentos específicos, que nós chamamos de psicoestimulantes, psicoeducação com os pais e com o portador sobre o diagnóstico e o tratamento. Quando a criança apresenta dificuldade de aprendizagem, nós indicamos o trabalho de um psicopedagogo. Se apresenta algum distúrbio de linguagem, torna-se necessária aí a intervenção de um fonoaudiólogo. A terapia cognitivo-comportamental tem ajudado muito no tratamento. O terapeuta ensina o paciente a identificar, a avaliar, a modificar os seus pensamentos e crenças, e assim vão modificando seus comportamentos inadequados. Muitas vezes, torna-se necessário trabalhar com essas crianças o estabelecimento de regras e limites, a estimulação da organização, o desenvolvimento do autocontrole, a administração do tempo. É importante a prevenção de comportamentos de risco. E é muito importante, Polese, que seja um trabalho em equipe. Médico, terapeuta, pais, professores e outros profissionais envolvidos, todos trabalhando juntos. Polese, se alguém tiver interesse ou restou alguma dúvida, pois é um assunto complexo e nós fizemos aqui apenas um resumo, pode entrar em contato por e-mail ou telefone. Antônio Clóvis Coca Ferraz, o uso de bicicleta não deveria merecer um estímulo maior? Ciclovia, ciclofaixa ajudariam bastante. Você sabe que eu continuo como professor da USP, né? Uma vez por semana ministro aulas lá, tenho meus orientados da pós-graduação e tal. Um estudo recente que nós desenvolvemos lá, e foi um estudo que eu pude supervisionar, foi comparando o uso da bicicleta em Rio Claro, Araraquara e São Carlos. Em Rio Claro, o uso da bicicleta, como você bem colocou, é muito maior do que São Carlos e muito maior que Araraquara. E São Carlos, para você ter uma ideia, tem já muitas ciclofaixas, muitas ciclovias, no nível muito superior a Araraquara, mas o uso também é pequeno. As razões, né, dessa grande diferença. Primeiro que Rio Claro tem uma tradição do uso da bicicleta devido à colonização alemã, colonização europeia. Na Europa eles usam muito a bicicleta. E eles trouxeram isso para Rio Claro, isso há anos atrás, né, e a cidade manteve essa tradição, aliado ao fato de que é uma cidade plana, e aliado ao fato que os governos lá incentivaram o uso da bicicleta com ciclofaixas e ciclovias, né? Ciclofaixa é quando você pinta o espaço da bicicleta na via e não há grande separação. E a ciclovia é quando há separação. No caso de São Carlos, o grande obstáculo é a topografia. E também o nível de desenvolvimento econômico e social de São Carlos, que está acima um pouquinho de Rio Claro, né? A gente vê os índices econômicos e isso aparece de maneira clara. Em Araraquara é a mesma coisa. Nós não temos muita tradição no uso da bicicleta, nós temos um desenvolvimento econômico e social superior ao de Rio Claro, o que faz com que as pessoas usem mais a motocicleta e o carro. E há um aspecto importante também em Araraquara que tem que ser contemplado, que esse estudo mostra, que Araraquara sempre teve um transporte coletivo de boa qualidade, né? Você que tem saudades, por exemplo, Polese, do ônibus elétrico, e é verdade,
Nós sempre tivemos um transporte coletivo de ótima qualidade. Infelizmente não temos hoje. O prefeito Marcelo Barbieri e eu estamos estudando para reverter essa situação, juntamente, claro, com a direção da CTA, o Silvio Prada, e vamos trabalhar para isso, vamos fazer mudanças grandes. Mas uma das razões, então, do uso da bicicleta ser pequena em Araraquara é o transporte coletivo ter sido de boa qualidade no passado, né? Agora, outra questão também importante com relação à bicicleta. A bicicleta também, ela é um veículo que oferece maior risco em relação ao ônibus, em relação ao carro. Há um caso célebre na literatura nacional de um prefeito de uma cidade de Santa Catarina que foi para a Europa, nos países nórdicos lá na Dinamarca, Suécia, Noruega, etc., Holanda, e viu lá o uso da bicicleta de maneira intensiva. E resolveu incentivar o uso da bicicleta na sua cidade. Construiu ciclovias, ciclofaixas, bicicletários, que são estacionamentos de bicicleta. E ele teve uma surpresa altamente desagradável. 3 anos depois, o número de mortes no trânsito na sua cidade ficou multiplicado por 4. Então a gente precisa ir com um pouco de cuidado nessa questão da bicicleta, mas tem que se reconhecer que ela é um modo de transporte importante e que à medida que a segurança no trânsito for aumentando, a gente pode incentivar cada vez mais o uso da bicicleta. Padre Samir, que é pároco da Igreja Sagrada Família. O Papa João XXIII pregava o ecumenismo, um só pastor, um só rebanho. Padre, essa experiência pode ser vivenciada? Todos os papas da história da Igreja Católica pregou sobre isso. O Papa Francisco não tem sido diferente, ele tem falado sobre isso também, sobre o ecumenismo. Acho que a gente precisa lutar por isso, né, pela união das religiões. Toda religião é importante, né? Acho que são tantas religiões hoje que têm feito um bem tão grande à humanidade, né? E a gente precisa lutar mesmo, né? Que as pessoas pudessem perceber como eles se amam, né? É o único Deus, né? A gente não pode ver aquilo que nos divide, mas aquilo que nos une, né? No mesmo Deus, na mesma fé, né? Acho que devemos trabalhar por isso, né? Na união das religiões, né? Nessa linha de ecumenismo que a Igreja sempre pregou, tem falado, né? Há uma divisão muito grande, talvez nos meios pentecostais, né, em outras religiões que não aproximam o ecumenismo, mas há um crescimento também já muito grande de igrejas cristãs que fazem parte do CONIC, né, que é o Conselho de Igrejas Cristãs, que tem aproximado muito da Igreja Católica, e a própria CNBB, o Vaticano, o Papa, tem falado muito sobre isso, sobre essa união das religiões, sobre essa aproximação. A gente precisa unir, né? A gente precisa ver aquilo que nos une, não aquilo que nos separa. Tem muitas coisas bonitas em todas as religiões, né? Acho que a gente precisa cada vez mais se fazer irmãos. Então, Geraldo, eu celebro uma missa chamada, a gente coloca mesmo como missa de cura e libertação, seria a missa das bênçãos, todas as quintas-feiras na paróquia. É uma missa como as outras missas. É uma missa, eu não fujo em nenhum momento do rito litúrgico da Igreja, do que o Vaticano me permite, do que o Vaticano fala, mas é uma missa com bênçãos especiais. Hoje as pessoas elas estão sedentas de bênçãos. A bênção da água, a bênção da chave do carro, a bênção de um documento, as pessoas que estão buscando um tratamento de saúde, que esperam pela bênção da Igreja, pela bênção de Deus. E ali, dentro da missa, dentro de todo o rito litúrgico da Igreja, no momento o padre concede ali as bênçãos especiais. A bênção para a saúde, a bênção da água, a bênção dos objetos, né? Tem sido muito participada pela cidade de Araraquara. Às vezes celebra missa com 700, 500 fiéis ou até mais. Às quintas-feiras na Igreja Sagrada Família. É às 19h30 essa missa, realizada todas as quintas-feiras, chamada Missa das Bênçãos. Nós queremos agradecer a todos que compartilharam conhecimento, experiência, enfim, os vários saberes com os nossos telespectadores. O Padre Samir, o vice-prefeito Coca Ferraz, a psicóloga Andréia Valente, olha, muito obrigado mesmo neste especial do mês. E a gente queria agradecer especialmente ao Senhor dos Senhores. Deus, muito obrigado pela sua bênção. E a você, obrigado mesmo e até a próxima semana, se Ele quiser.